Então, pessoal, boa tarde. Conforme eu tinha prometido para vocês, eu vou fazer aí uma abordagem de uns 15 minutos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, para a gente ver, para a gente começar a estudar aí para a prova do TJ. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou situar vocês o que é o direito, para a gente saber o que a gente está estudando, né? Eu acredito que nenhum de vocês seja bacharel em Direito. Bom, se tiver um ou outro bacharel em Direito, enfim, você dá uma revisada nisso, né? Então, a primeira coisa que eu faço aqui para apresentar para vocês a matéria, a amplidão da matéria que a gente vai estudar, ou melhor, a matéria mais ampla que a gente vai estudar, a primeira coisa que eu faço aqui é definir o direito quanto ao seu objeto. O direito é a arte e ciência de estudo das regulações sociais. O termo regulação é o termo mais importante aqui, né? Porque o direito vai estudar mesmo as regras, né? As próprias relações sociais, elas são estudadas por outras ciências. Primeiro, as relações sociais se impõem, né, acontecem, e mais tarde, depois que as relações sociais estão acontecendo, a sociedade tem uma necessidade de que haja um regramento para que ninguém tenha prejuízo e ninguém tenha nenhum lucro extremado ou incondizente com as relações que se propôs, né? Então aí é que entra o direito. Depois que as relações sociais se impõem, o direito entra estudando a forma de regulá-las para que a sociedade funcione bem. A ideia é essa. Por que a gente vai analisar o direito? Por que eu apresentei para vocês o direito? Principalmente a partir de qual é o seu objeto. Porque o que a gente vai estudar vai ser o direito positivo, né? Então a gente não precisa... Direito positivo é assim, a legislação que a gente vai estudar. Então a gente não precisa saber de nenhuma outra definição mais abstrata do que vem a ser direito, né? A primeira grande divisão de direito é entre direito público e direito privado. O que a gente tem que saber aqui é que toda norma é editada pelo Estado. Só o Estado tem mandato para editar norma. Então, a princípio, de todo direito seria público, né? Mas, didaticamente, se resolveu dividir direito em direito público e direito privado, né? Aí aqui embaixo já está explicando por quê, né? O que é cada um. Veja bem, o direito público é aquele direito em que, em qualquer situação, o Estado é parte na relação jurídica. É Estado versus indivíduo. Aqui o Estado pode aparecer enquanto credor, né, como, por exemplo, no direito tributário, que é direito público, né, o Estado pode comparecer como credor. Ali no direito tributário, o Estado é o credor das verbas tributárias que as pessoas têm que pagar. Ou como devedor, que é o caso do direito, por exemplo, do direito previdenciário, né? Naquele momento em que o Estado paga os benefícios, o Estado é devedor. O grande lance aqui é você entender que mesmo quando o Estado é devedor, ele determina como é que ele paga. O Estado é isso, o Estado é a fonte do poder, né? Então, o Estado não é a fonte, o Estado é o destino do poder, né? A fonte do poder é o povo. Então, o direito público, ele tem alguns princípios fundamentais, eles estão aqui, ó. A supremacia e a indisponibilidade do interesse público, né? Porque é a função do Estado zelar por isso, né? Pela supremacia do interesse público. Mas zelando pela supremacia do interesse público, o Estado não pode dispor do interesse público, porque o Estado não é o dono desse interesse, né? O dono desse interesse é o povo mesmo, por isso que esse interesse é público. Esse direito, o direito público, ele é muito permeado por deveres, né, e por prerrogativas de direito, né? As prerrogativas de direito pertencem ao Estado, né? Só o Estado exerce prerrogativas na relação de direito público. Por quê? Porque uma das características fundamentais desse tipo de direito, desse tipo de relação jurídica de direito público, é a desigualdade. Porque se o Estado, que é superior a todos, né, porque ele é a vontade do contrato social de todos, se o Estado parte na relação, então, como o indivíduo não é igual ao Estado, a desigualdade
é o norte dessa relação. E aqui é que vai acontecer que o Estado vai trabalhar sempre com as suas prerrogativas, né? Escolhendo o que fazer, porque é o Estado que faz lei. Escolhendo a quem ele deve e escolhendo quem vai pagar para ele. Tá certo? O poder... A relação jurídica de direito público, ela estabelece deveres, né? Aqui entra muito pouco vontade, né? Numa relação de direito público, entra muito pouco vontade, né? Como, por exemplo, seria em direito processual... O prazo, né? O prazo não dá para você organizar, não dá para você contratar com o juiz o prazo para apresentar as suas contrarrazões, por exemplo. A lei diz quando e você cumpre, é só isso. Porque a desigualdade é uma das características da relação de direito público, é que há a verticalidade nas relações jurídicas, né? Como o Estado e o indivíduo não são iguais, não há isonomia entre Estado e indivíduo, né? O Estado é soberano, e aí há desigualdade, então a relação não é horizontal, as pessoas não estão em pé de igualdade aqui. As partes na relação jurídica de direito público não estão em igualdade de condições aqui, então a relação delas é vertical. O de cima, Estado manda, o de baixo, o povo obedece, tá certo? Então falamos aqui... apresentamos o direito público. O direito público é o direito que a gente vai estudar, que é o direito que se estuda na maior parte dos concursos no nível que os senhores vão fazer, né? No concurso de nível técnico, o direito é normalmente público. Nós vimos nesse edital aí que a gente tem o direito judiciário, né? Que é a organização e divisão judiciária. A gente tem processo civil, processo penal, constitucional e administrativo. Então, tudo do direito público, né? Para diferenciar o direito judiciário do direito processual, o direito judicial, ele organiza o poder judiciário. O direito processual, ele regula como é que vai ser feita a participação das partes no próprio processo. Tá bom? Então, diferenciamos aí o direito judiciário do processual, só para não ficar essa dúvida de alguém perguntar. Mas qualquer dúvida pode ser apresentada aí. Eu prefiro que as dúvidas sejam digitadas, fica mais fácil para mim. Mas quem gravar, eu vou ver se consigo ouvir, tá bom? Muito bem, já aprendemos o que é direito público? Dá uma ouvida lá, dá uma assistida lá, volta o vídeo para ver de novo se tem alguma coisa que você não entendeu. E se você continuar não entendendo, pergunta. Já estudado o que é direito público, a gente vai ver o que é direito privado, né? Sempre lembrando que o direito é público ou privado, mas só o Estado tem soberania para editar norma, né? Então vamos lá. O direito público, ele tem como princípio, como principal característica, a igualdade. Por quê? Porque são as relações de direito privado. Desculpe, eu falei, o direito privado, ele tem como principal característica a igualdade, porque as relações jurídicas de direito privado, elas se estabelecem entre indivíduo e indivíduo, tá certo? Daí é que há o princípio da isonomia, onde todos são iguais perante a lei, logo, aqui há uma horizontalidade nas relações, né? Um cidadão não pode obrigar o outro a fazer nada, né? Quer dizer, o cara... obviamente, ele não pode... por exemplo, se eu alugo um imóvel e não pago o aluguel, que é a minha contraprestação, né? O meu locador não tem como me obrigar a pagar o aluguel. O que ele pode é ir no Estado, pedir ao Estado que determine que eu pague, que aplique as sanções devidas, né? Então, por que a relação jurídica aqui, na relação jurídica de direito privado, é horizontal? Porque ela se estabelece entre indivíduos e entre indivíduos a isonomia. Você pode até, se você imprimir o quadrinho lá, você pode até puxar uma setinha daqui, ó, e colocar isonomia, que a gente vai estudar isonomia, tá bom? Então, como há igualdade ou isonomia, eu preferi usar esse termo agora, porque a isonomia a gente vai estudar depois. Como há igualdade entre as partes envolvidas na relação jurídica, a relação jurídica é horizontal, ninguém manda em ninguém, diferentemente da relação jurídica de direito público, onde não há igualdade entre as partes envolvidas na relação, e aí a relação é vertical, um manda no outro, tá certo? Então vamos lá, agora só para fechar, não preciso me deter muito nisso daqui, são exemplos de relações jurídicas de direito privado.
as relações jurídicas que se estabelecem no âmbito do direito administrativo, né? No direito administrativo, o Estado se organiza, depois a gente vai ver isso mais longamente, quando a gente for estudar o direito administrativo. No direito constitucional, o Estado cria a sociedade, cria a república, né? O nosso direito criou a república, então ele cria o Estado, o direito constitucional, né? Então, como vemos aqui, as relações são direito público. No processo, no direito processual, o Estado estabelece como é que vão se dar os trâmites da relação processual. Então, aqui o Estado manda novamente. No penal, ele cria os crimes, né? Estabelece as penalidades e assim vai. No previdenciário, como já tinha falado lá, no previdenciário, ele é no momento tributário, né? Onde o direito previdenciário regula quais vão ser e como vão ser pagas as contribuições previdenciárias, e num outro momento ele é o direito de seguridade social mesmo, o direito onde se regula os benefícios que as pessoas vão poder usufruir desde que atendam às normas editadas pelo Estado, né? Porque aqui não há, como vimos, aqui não há horizontalidade nas relações. Exemplos de relações jurídicas de direito público, de direito privado agora, o direito civil, que é aquele direito que trata das relações entre as pessoas, o casamento, a filiação, o direito hereditário, né, a herança, tudo isso tratado ali, né, no direito privado, relação entre as pessoas iguais, né, em situação de isonomia, indivíduos, as partes são indivíduos e tal. E o direito empresarial. Outro exemplo, o direito empresarial é a relação entre as empresas, né? Como é que vão se estabelecer as relações entre as empresas. Eu destaquei aqui o direito do trabalho, separei, porque o direito do trabalho tem um momento em que ele é direito, assim, doutrinariamente, daqui a pouco eu vou explicar para vocês o que é doutrina, doutrinariamente se entende que o direito do trabalho é direito privado. Mas tem momentos no direito do trabalho que ele é direito público, que é aquele momento em que você trabalha a questão, que você discute a questão de que o trabalho é um direito fundamental, é um direito social, né? Então, ele não pode ser uma relação assim tão de direito privado. O direito, ele é todo muito assim, né? Você que é uma coisa que a gente vai começar a estudar, então é bom a gente saber disso. O direito é todo muito assim. A questão discursiva, não as questões que vocês vão resolver, que são questões objetivas, mas as respostas às questões discursivas, elas sempre começam com depende. Porque o direito é uma das ciências hermenêuticas, né? Antigamente a gente chamava de ciências humanas, mas não é mais certo chamar de ciências humanas, porque só os humanos fazem ciência. Vamos falar das fontes do direito? O que são as fontes do direito? As fontes do direito, elas são aqueles lugares onde o direito surge, é fonte, né? Então é dali de onde surge o direito, que a gente chama de fonte. O direito tem duas fontes formais. Qual é a função da fonte formal? Tem duas fontes materiais. Qual é a função da fonte material? É apresentar o direito, a lei, né? A própria lei, né? Apresentar a própria... discutir a própria lei. E o que dá forma ao direito é a lei, né? Então nós temos duas fontes materiais e uma fonte formal. Desse jeito. Sobre as fontes, vamos explicar. A única fonte formal de direito é a lei. As leis são fontes formais de direito. Dá para ficar assim. Porque quando eu vejo o direito, eu vejo a lei, né? Ou vice-versa. Quando eu vejo a lei, eu vejo o direito ali estabelecido. Então, por isso que o direito a lei dá forma ao direito. Então, ela é a fonte formal. E a doutrina e a jurisprudência discutem o direito. Então, são fontes materiais, né? Tratam do direito, então são fontes materiais. Vamos lá. A doutrina tem uma brincadeira que diz que o seu direito tem 3 filhas: dona norma lei, norma jurisprudência e norminha doutrina. Dona norma lei por quê? Porque a lei é aquilo que ela é, não se discute muito lei, né? Lei é um diploma jurídico deliberado
pelo Poder Legislativo e sancionado pelo Poder Executivo. Aí você vai me perguntar, e o que não for sancionado? Bom, o que não for sancionado, o que for vetado, não vira lei, não vira fonte, não nasce direito nenhum dali. Percebeu como é que funciona a questão da fonte? Não nasce direito nenhum daquele diploma jurídico que foi deliberado no Poder Legislativo, mas não foi sancionado pelo Poder Executivo, tá certo? Então a lei é isso, a lei é durona. Tá escrito, tá escrito. Não tá escrito, não tá escrito, acabou. Tá certo? A lei é isso, né? Já a doutrina, já a jurisprudência, que temos a dona norma lei e a norma jurisprudência. Já a jurisprudência, que é preciso a gente separar duas coisas, já que a gente está estudando direito, para a gente não falar bobagem. Olha só, uma coisa é precedente jurídico. O que é precedente jurídico? Quando um juiz decide. Ele abriu um precedente. Assim que a gente fala no direito. O doutor fulano de tal, o doutor lá, aquele juiz lá do trabalho, que decidiu que a relação entre o motorista do Uber e o Uber, ele diz assim, já que esta relação é uma relação que exige, onde consta a possibilidade da rescisão imotivada do contrato, né? Então essa relação é uma relação de trabalho. Né? Foi isso que o juiz disse. Quando ele disse isso, ele abriu um precedente. Mas não podemos chamar precedente de jurisprudência. Porque jurisprudência, tecnicamente, é a decisão reiterada de coletivo, de órgão colegiado, de tribunal. Tá certo? De tribunal e também daqueles grupos de segunda instância dos juizados especiais que a gente vai estudar também, tá certo? Que a Lei 9.099 vai cair nesse concurso. Oxalá tenhamos tempo para ver tudo isso, né? Cada um desses diplomas. Mas o que eu sugiro? Já que foi colocado no grupo toda a legislação que vai cair, bichão, vai dando uma lida, entendeu? Vai dando uma lida porque a gente vai fazer, como eu falei para vocês, aí já tá 17 minutos, eu não imaginei que ia fazer isso, e ainda falta 1/3 da tela para eu falar, e eu não vou falar menos do que essa tela hoje não, porque senão aí as coisas não andam. Então, bichão, pega aquela legislação que tá lá e vai lendo, né? Porque aí de repente se surgir uma dúvida daquela legislação, a gente debate no grupo, e quando chegar a hora de estudar, se você já tiver lido, vai ficar bem mais fácil. Mas aí eu tava falando aqui da jurisprudência. A jurisprudência só é jurisprudência decisão, olha só como é que essa decisão tem que ser reiterada e de colegiado. Uma decisão de um órgão colegiado não forma jurisprudência, é precedente também. Uma decisão de um órgão monocrático, que é aquele onde só tem um juiz, nunca vai formar jurisprudência, por mais reiterada que ela seja, vai ser sempre precedente, tá certo? A jurisprudência, ela é um pouco mais rígida, quer dizer, ela até pode mudar, mas é preciso que mude a interpretação que o colegiado faz do texto, né? Como vimos recentemente, que até então o STF entendia que a prisão em segunda instância podia, o trânsito em julgado da sentença na segunda instância podia ser o fundamento da prisão, do recolhimento da prisão do réu, né? E depois ele reavaliou e mudou, né? Então, como vimos, não é como a lei está escrito lá, até que venha outra lei e revogue a lei, e revogue essa lei, até que uma lei revogue a outra, a lei está lá, a lei é dura, ela está lá, ela é dona norma lei. Já a norma jurisprudência já não é assim, você não precisa de um procedimento formal, de uma deliberação no legislativo, até porque não houve, né, nenhuma deliberação no legislativo para criar a jurisprudência, não há que se falar em uma deliberação do legislativo para revogar. Então a jurisprudência é isso. A jurisprudência ela muda mais fácil que a lei, por isso que o pessoal faz a brincadeira, diz que uma é dona norma lei e a outra é norma jurisprudência. E a outra, que é a doutrina, a norminha doutrina, né? Tá aqui, ó, escrito de onde ela vem, douto. Vem dos doutos, né? E é por isso que a gente chama a norminha doutrina de norminha doutrina, porque a doutrina ela muda conforme o interesse do autor, né? Os doutos, os estudiosos do direito, via de regra, muito poucos são apenas professores de direito. Via de regra, eles são promotores, juízes, delegados, advogados
e onde inclui defensores também, né? E eles têm interesse quando eles escrevem, né? Então, por isso é que a gente não pode levar assim tão a sério a doutrina. Eu posso só apresentar a doutrina, né? Quando eu vou escrever uma peça, eu apresento a doutrina, mas isso não convence juiz, não. Lei e jurisprudência convence juiz. Agora, a doutrina é só para não dizer que eu estou sozinho, né? Então, a doutrina ela muda muito e na doutrina cabe tudo, né? Cabe toda e qualquer compreensão, tá certo? Muito bem, já vimos as fontes do direito, já vimos a divisão mais importante do direito, né? Qualquer dúvida aí é só depois falar comigo. Agora vamos falar do ordenamento jurídico. Vamos falar do ordenamento jurídico, tá certo? Ordenamento jurídico só aqui, ó. Vamos falar do ordenamento jurídico. Com o surgimento, quando a sociedade vai ficando mais complexa, o que eu preciso? Eu preciso ordená-la. Estou ordenando a sociedade agora estou falando de relações sociais. Quando a sociedade vai se tornando mais complexa, eu preciso ordená-la. Para ordenar a sociedade, o que eu tenho? Eu tenho direito, que regula, que estuda a regulação das relações sociais, certo? Mas o próprio direito, ele requer também entrar numa ordem principalmente neste caso, hierárquica, né? Qual é a lei que manda? É o que a gente vai discutir agora. Isso aqui, essa representação do direito, do ordenamento jurídico, a gente deve essa formatação aqui a Hans Kelsen. Hans Kelsen era um jurista alemão, né? E que pensou a teoria pura do direito. Na teoria pura do direito, o Hans Kelsen dizia que a norma advinda de Deus e tal não podia ser nunca descumprida, porque e tal, mas isso tudo caiu por terra. Hoje o que sobrou da teoria pura do direito do Hans Kelsen foi a pirâmide de Hans Kelsen, que eu estou fazendo aqui na mão, e depois eu vou mostrar ela para vocês. Ela é importante, depois que eu terminar aqui, eu vou mostrar ela para vocês. Ela é importante para eu entender a quantidade de normas. Aqui, como eu coloquei nesse item, né? Aqui, como eu coloquei nesse item, eu estou colocando só qual é o ordenamento que hierarquiza o outro ordenamento. O ordenamento de cima hierarquiza o ordenamento de baixo. Desse jeito. O ordenamento constitucional é absolutamente soberano dentro do ordenamento jurídico. Então, não há que se falar de um ordenamento supraconstitucional. Eu tenho um camarada outro alemão chamado Otto Barhoff, que ele fala de norma constitucional e inconstitucional. Mas isso é para outro nível de estudo, não é para nós não. Para nós, até porque isso do Otto Barhoff é o quê? Doutrina. É ele que pensa assim, né? É ele que pensa assim, mas não tem nenhuma lei que crie uma norma constitucional acima da Constituição, até porque a norma constitucional é a norma mais importante, a norma que formata a sociedade, como eu tinha falado com vocês lá, né? Então, a norma constitucional, ela cria o Estado, cria as obrigações do Estado para com o cidadão e do cidadão para com o Estado. Então, na nossa norma constitucional, a gente vai estudar isso, né? Vai ver o momento em que o Estado é prestador de serviço, garantidor, né? de serviço público, e o momento em que o cidadão tem que votar, tem que servir o exército, né? São obrigações também do cidadão para com o Estado. Então, como a norma constitucional cria o Estado, nada acima dela. Todo ordenamento jurídico é constitucional ou infraconstitucional, tá bom? E tem o Otto Barhoff, mas já expliquei para vocês que não dá para fazer essa discussão no nível que vocês vão fazer a prova, não. Abaixo do ordenamento constitucional está o ordenamento legal. A lei pode ser considerada inconstitucional. A Constituição não pode ser considerada nada, por enquanto, né? O que é a lei? Como eu já tinha falado para vocês, a lei é o diploma jurídico deliberado pelo Legislativo e sancionado pelo Executivo. Beleza, só isso é lei, tá certo? E só isso que está aqui no ordenamento jurídico legal. A lei, ela vai ter que ser sempre cotejada com a Constituição e vai ser considerada inconstitucional a lei que a lei que se indispuser
com a Constituição. Muito bem, só que a lei é um comando genérico e abstrato. Comando a gente pode ver depois. Comando é aquilo, o cara falou, tu tem que cumprir. A lei manda. Não existe lei facultativa. Se tá na lei, é para fazer, né? Aí, como a lei é um comando, isso a gente já explicou, genérico e abstrato, quer dizer, a lei diz respeito a todo mundo, genérica, a lei é genérica, ela diz respeito a todo mundo e não diz respeito a ninguém em especial. Não é possível uma lei que diga, artigo 121 do Código Penal, o Juquinha não pode matar o Zezinho. Isso não é lei. Isso não é lei, isso é outra coisa, que Juquinha não pode matar o Zezinho, tá claro. Mas a lei diz somente matar alguém, quer dizer, genérico. Qualquer pessoa matar qualquer outra pessoa. Então a lei é genérica e abstrata. A lei não diz respeito a nenhum tipo de relação específica, mas diz respeito a todo tipo de relação. Tá certo? Então por isso que ela é genérica e abstrata. Como eu tenho um diploma genérico e abstrato, eu preciso trazê-lo para o mundo real. Explicar o que eu faço, quando é que eu ajo, tal, pá. O nome desse ordenamento jurídico que vai disciplinar a firula da firula da lei, que vai tornar a lei específica e concreta, é o ordenamento jurídico regulamentar. No ordenamento jurídico regulamentar estão os decretos, as portarias, as circulares, tudo aquilo, né? O ordenamento jurídico regulamentar, ele é infralegal, tá vendo? Então eu tenho aqui o ordenamento jurídico constitucional, todo o ordenamento jurídico infraconstitucional, o ordenamento jurídico legal e todo o ordenamento jurídico infralegal, tá beleza? Não há que se falar em um ordenamento jurídico infrarregulamentar. Até porque, apesar de estar colocado aqui embaixo, aqui colocado muito mais no nível da vinculação, né? Porque o ordenamento jurídico privado vincula somente a quem assina o contrato. Já vamos ver isso. E o ordenamento jurídico regulamentar vincula todo mundo. Mas só para dar um exemplo de como funciona o ordenamento jurídico regulamentar, é assim: eu tenho uma lei que me autoriza a comprar uma arma, a ter uma arma em casa. A lei só diz isso. Posso ter uma arma em casa, beleza, maravilha. Agora, eu preciso de um decreto que me diga em que condições eu posso ter a arma, né? Quais são as obrigações que eu tenho que cumprir para ter uma arma em casa? Né? Para isso tudo eu preciso de decretos que vão trazer a abstratividade e generalidade da lei para o mundo onde nós vivemos. O decreto ele é minucioso, tá certo? Então, aqui terminou também, aqui no decreto regulamentar, terminaram o quê? As relações jurídicas de direito público. O ordenamento jurídico privado, ele trata apenas das relações jurídicas de direito privado, que são os contratos. No ordenamento jurídico regulamentar, são os contratos. Você pode colocar aqui, se você imprimir essa tela, você pode colocar aqui, ordenamento jurídico constitucional, a Constituição. Ordenamento jurídico legal, as leis. Ordenamento jurídico regulamentar, decretos, portarias, circulares, etc. E ordenamento jurídico privado, contratos. Os contratos entre as partes, tá certo? No ordenamento jurídico privado, ninguém pode ser obrigado a contratar, né? Tem que me interessar. O ordenamento jurídico privado permeia tudo isso daqui. Ninguém pode ser obrigado a contratar, né? É um ordenamento jurídico que é primado pela igualdade, então pela horizontalidade nas relações jurídicas. Parece que não, né? Mas quando eu faço um contrato de trabalho com o meu empregador, eu e ele somos isonômicos. Então a gente estabelece naquele contrato que tipo de obrigação eu tenho, o que ele pode me obrigar a fazer para que o contrato se mantenha vigente. Só isso, né? O patrão da gente, ele não é um ser superior, não. Ele só é o camarada que me contratou para eu trabalhar para ele, e aí ele vai me dizer o que eu vou fazer. Né? Por outro lado, também, na hora de receber, ele tem que me pagar porque é obrigação dele e tal. Né? Então vimos isso daqui. Aí eu queria mostrar para vocês isso daqui. Aqui eu fiz uma representação da pirâmide do Hans Kelsen, e isso aqui é para você entender como é que isso funciona. Isso funciona assim, tá vendo aqui onde está a Constituição da República? Aqui o ordenamento jurídico constitucional só tem a Constituição da República, tá vendo? Menos normas.
Porque a emenda não é norma não, tá? Emenda é para a própria proposta de norma. Só quando a emenda ela é adicionada ao texto constitucional que ela vira norma. Aí você vê que eu tenho aqui um espaço onde há mais leis, né? Os regulamentos são enormes, é uma quantidade enorme, e o ordenamento jurídico privado é o que tem mais norma. Isso aqui, essa pirâmide aqui, ela vai me dar a quantidade de norma, tá certo? Então vimos. Então já temos uma definição do direito quanto seu objeto, a divisão principal do direito, e tivemos um quadro geral do ordenamento da Constituição. Esse vídeo já está com 30 minutos, eu tinha prometido 15, mas falta só mais uma coisinha para a gente pegar a parte de introdução, né? Uma lei tem que, como a lei está escrita, né? Ela tem que ser interpretada, né? Ela tem que ser integrada ou interpretada. Quando é que eu vou interpretar uma norma? Para eu poder entender a norma, para eu poder entender a relação social que se quer regular. Quando é que eu vou interpretar uma norma? Quando a norma já existe, a norma está escrita. Agora eu tenho que ler essa norma, né, e aplicar essa norma. Agora, quando a situação, a relação social já apareceu, como eu tinha falado com vocês, mas a regulação dela ainda não. O que eu vou fazer? Eu vou integrar a norma, né? Quando a relação social não está normatizada, aí não se vai falar em interpretar a norma, vai se falar em integrar a norma, tá certo? Quais são os instrumentos que eu tenho para fazer interpretação e integração da norma? Princípios gerais de direito, né? Então, toda situação jurídica, ela tem a sua principiologia. Vamos ver aqui no direito tributário, por exemplo. No direito tributário, eu tenho como princípio do direito tributário o fato gerador. Então você vai lá. Como é que é o nome do imposto? Imposto sobre propriedade de veículo automotor, né? Então, qual é o fato gerador? A propriedade do veículo automotor. Isso é um princípio geral de direito. Não existe tributo sem fato gerador. Isso é um princípio geral, para eu entender uma norma que está lá, que não está muito claro, mas ora, se é um tributo, tem que ter um fato gerador. Um princípio geral, que é os princípios, são normas que informam normas, né? Então, o princípio, ele tem essa atuação horizontal em todo o direito, permeia todo o direito, né? Então, como o fato gerador é um dos princípios do direito tributário, logo, todo o direito tributário é permeado pelo fato gerador. Não existe tributo sem fato gerador. Outra coisa que eu vou aplicar para interpretar ou integrar normas vai ser a equidade. Equidade é um sentimento de justiça. Esse ecos aqui, da equidade, esse começo aqui, fala de um sentimento de justiça, né? A norma, ela tem que atender ao sentimento de justiça. Não posso fazer uma interpretação de uma norma que torne essa norma injusta.